Fiquemos em pé. Que o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a pregação da sua palavra. Uma palavra muito simples que Jesus diz em nosso Evangelho: siga-me. Jesus diz isso já no seu batismo, disse isso e continua dizendo para você todos os dias: siga-me. Que essa palavra de Jesus nos oriente. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, quem tem carro aqui sabe, talvez. Se você fosse seguir a Jesus, você vai seguir a Jesus, mas você vai seguir a Jesus de carro ou com algum veículo. Você precisa fazer uma alteração no carro. Qual alteração será que é? Será que é o pneu? Será que é o motor? Para seguir a Jesus de carro, precisa fazer alguma coisa. E no final da pregação eu vou perguntar o que tem que mudar no carro. Tá bom? No Evangelho de hoje, Jesus está na Samaria e Jesus firmou o seu rosto, ele colocou o seu olhar para Jerusalém, ir para Jerusalém. E lá estava Jesus indo. E ele enviou alguns mensageiros na frente, numa aldeia, para procurar uma pousada, um lugar para ficar, uma casa, ou uma pousada mesmo, um hotel, uma pousada, um lugar para dormir. Mas aqui foi diferente do seu nascimento. Quando Jesus nasceu, as pousadas estavam cheias, lotadas. Não há lugar. Não há lugar. E aqui nesta aldeia, na Samaria, tinha lugar para Jesus. Mas as pessoas não queriam hospedar Jesus. Não queriam hospedar. Porque Jesus é judeu de nascimento. E Jesus estava na Samaria. E os samaritanos e os judeus não se davam. Não se gostavam. Viviam em guerras. Então havia lugar, mas ninguém queria oferecer uma cama para Jesus. Um quarto para Jesus. E aí Tiago e João fazem uma pergunta bem interessante em nosso Evangelho: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Senhor, quer que a gente peça ao Pai para mandar fogo dos céus para matar essa gente que não te recebeu, que não recebeu a nós? Interessante isso, não é? Os discípulos, eles foram na escola bíblica. Eles conheciam a história, com certeza, de 2 Reis. Lá tem uma história que Elias está no alto da montanha e vai no exército buscar ele, prender ele. E aí Elias diz assim: se eu sou um homem de Deus, o Senhor está comigo. E naquele momento caía fogo dos céus e matava. E matou 100 homens. 2 exércitos de 50 homens morreram ali. E aqui está Tiago e João, querendo fazer a mesma coisa. Senhor, vamos pedir ao Pai para que caia um míssil, uma bomba na cabeça dessa gente, dessa aldeia, para que queimem todos. Eles não querem te receber. Mas Jesus repreendeu, Jesus segurou a raiva deles, segurou a ira deles. Interessante. Nós temos às vezes tanta raiva, ódio às vezes daqueles que não creem em Jesus, daqueles que não creem em Deus. E Deus é devagar na sua ira, é bem devagar, graças a Deus. Então eles foram para uma outra aldeia, foram adiante, talvez já estavam cansados. Chegando na outra aldeia, na Samaria, lá foi diferente, lá foi muito diferente. A escola bíblica de hoje, lá também é na Samaria. Lá, mesmo sendo um povo inimigo, eles receberam a Jesus e queriam até segui-lo. Mas seguir a Jesus significa deixar de seguir outra coisa. Seguir a Jesus significa que eu devo deixar de seguir alguma outra coisa, que pode ser boa, prazerosa, que pode ser amável até. Então, como diz o texto de hoje, enquanto seguiam pelo caminho, Jesus está indo para Jerusalém, alguém disse a Jesus:
Vou segui-lo, vou segui-lo. Alguém se ofereceu para seguir a Jesus. Aí Jesus responde aquele versículo bem conhecido: as raposas têm as suas tocas, buracos, e as aves do céu têm os seus ninhos. Eu acho que tem um ninho de passarinhos ali na nossa cruz, ali fora, coisa mais linda. As aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tem onde se deitar. Jesus não tem uma cama. Jesus não tem um quarto para dormir. Ele precisa disso. Jesus é o legítimo que não tem onde cair morto. Ele é o dono dos céus e da terra, mas no seu estado de humilhação ele não tem onde cair morto. Quando Jesus foi sepultado, a sepultura nem era dele, era de um amigo, de um discípulo, que cedeu a sua sepultura para sepultar a Jesus. O que Jesus está dizendo para esse seguidor? As raposas têm os seus ninhos, os seus coviços, as tocas. As aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo para esse seguidor, ou uma mulher, pode ser também, está dizendo assim: você não vai ficar rico ao me seguir. Eu sou um mestre pobre. Você também não vai ficar famoso ou famosa. Jesus está indo para uma cruz. O que Jesus oferece aos seus seguidores? Uma cruz. Uma cruz. E depois não sabemos se este discípulo realmente seguiu a Jesus ou não. Talvez sim, talvez não. Eu acho mais que não. Mas essa é o que Jesus oferta. Você quer me seguir? Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. O outro discípulo, já que o outro foi diferente, o outro discípulo, ele não se ofereceu para seguir a Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Jesus disse para ele: siga-me ou segue-me. Segue-me. É um convite, é uma ordem. Segue-me, venha me seguir. E esse discípulo respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Deixe primeiro eu ir sepultar o meu pai. E aí é interessante, será que este homem estava num velório, saiu para tomar um cafezinho fora do velório, e aí Jesus viu ele? Será que o pai dele estava morto? Será que o pai dele estava muito doente? E ele deveria então ficar com o seu pai até o fim da vida? O que será qual é o contexto deste homem? Pois bem, queridos irmãos, nós não sabemos muito bem, mas havia uma lei judaica que o filho, prestem bastante atenção, o filho era responsável pelo sepultamento do seu pai. Até hoje é assim. O filho, de certa forma, ele é responsável pelo corpo do seu pai, por sepultar o seu pai. Mas era diferente. O filho deveria sepultar o seu pai e esse pai seria enterrado, e depois de um ano, este mesmo filho teria que ir lá coletar os restos mortais do seu pai, os ossos, e guardar numa caixa, numa urna. Essa era a ideia da lei. Depois de um ano, você vai lá no cemitério e recolhe o corpo do seu pai e guarda na sua casa. Essa era a ideia da lei judaica. E é muito provável que esse homem estava nesse período, nesse um ano, esperando dar um ano para recolher os restos do seu pai. A lei é boa? Tranquila, não tem problema nenhum. É uma lei do governo até. O problema é que o homem queria fazer uma obra pequena, sendo que Jesus chamou ele para uma obra grande, uma obra bem maior. Ele queria fazer esse serviço de sepultar o seu pai, ou de recolher os restos do seu pai, sendo que Jesus estava chamando ele para anunciar o reino de Deus. Sepultar o pai é algo pequeno ainda. Anunciar o reino de Deus é bem maior. E Jesus então insistiu com ele. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, ou seja, deixe os mortos com os mortos. Você
Vá e anuncie o reino de Deus. Jesus ignorou isso um ano. Jesus não deu bola para essa parte de sepultar o seu pai. Até o luto. Jesus não deu atenção para o luto. Você tem algo mais importante para fazer, que anunciar o reino de Deus. Jesus estava olhando para a frente e o homem estava olhando apenas para trás. E antes de ir adiante, queridos irmãos, esse texto me toca profundamente mesmo. O meu pai faleceu quando eu já estava no seminário. E um dos grandes medos do meu pai era que meu filho vai para o seminário, vai estar longe de casa e eu vou estar no fim da vida. E realmente assim aconteceu. Quando meu pai faleceu, eu estava a mais de 600 quilômetros dele. Estive longe. Graças a Deus, meu pai teve uma morte tranquila, dormindo. Meu pai teve uma morte tranquila, já faz mais de 10 anos. E aí, assim, meu pai faleceu, eu estava longe de casa. E aí veio a insistência. A insistência de Jesus. Jesus insistiu para este homem e também houve uma insistência para mim, de certa forma. Eu fui para casa, peguei um ônibus, viagem terrível, 10 horas de ônibus, mais de 10 horas de viagem, para ir sepultar meu pai, ir no culto de sepultamento. E aí eu fiquei em casa por um período, algumas semanas. E eu estava apenas 2 meses no seminário. Meu pai faleceu depois de uma prova de Antigo Testamento, nunca mais esqueci. Eu estava apenas 2 meses no seminário. E eu fui para o seminário. Quando eu fui para o seminário, queridos irmãos, eu tinha um bom emprego. Eu ganhava muito bem. Ganhava muito bem para um menino de 21 anos de idade. Trabalhava quase 5 anos na mesma empresa. O meu patrão disse assim: Nilson, não importa o que acontecer contigo, o dia que você voltar, você tem emprego aqui. E com o salário que você ganha hoje. Eu gostava do meu trabalho, eu gostava. Eu tinha metade da faculdade de administração concluída, eu tinha bolsa de estudos. 100%. Eu tinha uma casa boa, uma madrasta maravilhosa. Aquelas semanas, um mês mais ou menos que eu fiquei em casa depois do sepultamento do meu pai, eu olhei para trás. Eu acho que nem vou voltar mais. Vou ficar em casa. Eu tenho um emprego, eu tenho estudos, tenho tudo. E aí, se um dia minha madrasta, uma serva muito querida, vir aqui, eu espero que um dia ela venha, ela insistiu. Ela que falou: não, você vai voltar para o seminário e vai continuar seus estudos. Se um dia ela vir aqui, você tem que abraçar ela. E assim aconteceu. Ela fez a parte de Jesus, ela insistiu. Eu estava olhando para trás, eu tenho tudo lá atrás. E ela: olhe para frente. Olhe para frente. E assim eu voltei para o seminário, me formei e estou aqui. Essa é a minha história. Por isso esse texto parece tão bobo, mas ele é tão importante para mim. E queridos irmãos, todo pastor, todo seguidor de Jesus faz isso. Quando estamos entre os amigos, pastores, cada um fala assim o que tinha lá atrás. Eu tenho um colega que tinha bolsa de estudos em direito, morar perto de casa, o pai e a mãe cuidar do pai até o fim da vida. Outros pastores aqui perto, tudo aqui perto, trabalhar na Petrobras. Outro tinha oferta para ser mecânico de navio, ganha muito dinheiro. Então, tinha muita coisa, nós tínhamos e deixamos para trás. E quando nós estamos juntos, conversando, brincando, a gente não fala isso com tristeza, não. Presta atenção, a gente não fala isso com tristeza, a gente fala com alegria. A gente olhou para frente, graças a Deus. Que bom, estamos anunciando o reino de Deus. E aí as palavras do salmo de hoje
digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem, bem aqui no sentido de propriedade, outra coisa eu não tenho. O Senhor é a porção da minha herança. O maior bem de quem segue a Jesus é o próprio Jesus. A maior herança que nós temos não é dinheiro, não é terra, é o Senhor, é Cristo. E assim acontece com todo aquele que segue a Jesus. Outro seguidor ali na história, voltando para a história, falou assim: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita antes que eu me despeça das pessoas da minha casa. E isso é curioso. Vocês prestaram atenção no Antigo Testamento, na leitura de hoje? O Eliseu foi lá, passou um pano por cima de Elias, foi lá, passou um pano por cima de Eliseu. Aquilo tinha um significado, estou te chamando para ser um profeta. E o Eliseu entendeu. E aí o Eliseu disse para Elias: deixa eu ir para casa, na leitura, beijar meu pai e a minha mãe. E o Elias deixou. Isso é curioso. O Elias deixou, então vai, despede. Se despede do teu pai e da tua mãe. E aí, vem me seguir. E Jesus fez isso? Jesus disse não. Aí Jesus disse, né? Como ele diz aqui: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado. O arado era diferente dos nossos. É uma mão no arado, a outra mão é como se fosse uma foice, vai cortando o mato. Uma revira a terra e a outra corta o mato. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É apto. E agora eu quero fazer a pergunta lá no início que eu fiz para vocês. Falei que ia perguntar, hein? Você vai seguir a Jesus. Você vai atrás dele, mas você vai de carro. O que você tem que mexer no seu carro? Quebrar os retrovisores. Quebrar os retrovisores. Tem que arrancar os espelhos. O retrovisor não serve para Jesus. Fácil, né? Não se deve olhar para trás. Você não deve olhar para trás para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus é necessário deixar de olhar para muitas coisas. Até tem uma história no Antigo Testamento. A mulher de Ló olhou para trás na destruição de Sodoma e Gomorra e se transformou numa estátua de sal, né? As crianças adoram essa história. É bem engraçadinha até. Ela olhou para trás, ela ficou com dó da sua casa sendo destruída pelo fogo dos céus. E ela se transformou numa estátua de sal. Então, seguir a Jesus, para seguir a Jesus tem que quebrar os retrovisores. Não se deve olhar para trás. Para um jovem, talvez, muitas vezes, tem que deixar lá atrás o que um jovem às vezes tem que deixar. Lembra que eu falei que pode ser algo bom e precioso? Pode ser às vezes até um namorado, uma namorada, porque não crê em Deus. A gente se dá bem, mas não crê em Jesus. Vou deixar para você lá atrás. Para o agricultor é preciso deixar a sua casa sozinha muitas vezes para seguir a Cristo. O trabalho precisa esperar. O trabalho tem que ficar lá. Eu vou seguir a Cristo. Para alguém que é viciado, bebida, droga, qualquer vício, é necessário deixar este vício para trás. E o vício sempre dá prazer, gente. Senão ninguém seria viciado em alguma coisa. O vício dá prazer. Eu preciso deixar este prazer para trás e seguir a Jesus. Não importa qual vício que é. Eu preciso olhar para Jesus. E aí sim, quem está seguindo a Jesus é necessário muitas vezes deixar o pecado lá atrás. Às vezes nós queremos olhar pelo retrovisor, estamos olhando para Jesus. Jesus está na nossa frente, mas eu quero olhar para trás. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu errei aqui. E aí, quem de nós aqui nunca fez coisas erradas? Quem de nós aqui nunca tomou decisões erradas? Ou falou coisas erradas? Quem de nós será? E aí, com o perdão de Jesus, eu posso deixar isso lá atrás. Eu não vou olhar no retrovisor.
Ninguém pode dirigir olhando só no retrovisor. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar para frente. Porque tudo que você vê aqui, tudo que você toca aqui, um dia passa. Seja bom, seja ruim. Tudo que você vê e toca, passa. Um dia vai passar. Agora, se você olha para Jesus, Ele permanece para sempre. Ele já te convidou, já te chamou no seu batismo, segue-me. Hoje Ele continua te chamando, segue-me. E não olhe para trás, olhe sempre para Jesus. O seu passado pertence a Jesus, e o seu futuro também. Isso é uma boa notícia. Que bom, que assim seja. Amém. E a paz de Deus guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.